Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre emoções, mas emoções, sentimentos dos psicólogos. Você já parou para pensar como que seria ser atendido por um psicólogo que nunca demonstra emoção? Aquela pessoa que escuta histórias difíceis sem se afetar, sem reagir e sem se sensibilizar. Ou até ao contrário, se já se sentiu desconfortável a perceber que um profissional se emocionou com algo que você contou. Será que já aconteceu isso? Conta aqui embaixo nos comentários, porque essa imagem do psicólogo como alguém que sempre é contido, muito controlado e distante ainda é bastante presente e influencia diretamente como as pessoas vivem a experiência de cuidado psicológico. Fica comigo até o final desse conteúdo de hoje, porque a gente vai falar um pouco mais a respeito. E antes de qualquer coisa, só para te avisar que esse conteúdo aqui tem o patrocínio da Corpora, que é uma plataforma super especial que já trabalha comigo e eu trabalho com ela há algum tempo, que ajuda psicólogos e psicólogas a profissionalizar o seu trabalho. Com agenda online, com prontuários prontinhos para você utilizar, modelos de outros documentos que são importantes e que às vezes a gente não faz ideia de como produzir esses documentos oficiais, lugar onde você pode controlar as suas finanças, lugar onde você pode cadastrar os seus pacientes para que eles recebam mensagens, lembrando das sessões antes delas começarem, que inclusive diminui muito o número de ausências dentro de um consultório psicológico. Quer saber um pouco mais? Link aqui na bio para você conhecer mais sobre a Corpora, e com o meu cupom Acidamente você consegue benefícios como descontos e um acesso um pouco mais especial do que de outras pessoas que começam, por exemplo, com um plano gratuito. Vai lá, fuxica, investiga, porque pode profissionalizar muito mais o seu trabalho no seu consultório. Começando aqui o conteúdo, existe esse imaginário, como eu comentei, que ele é muito forte, sobre o lugar do psicólogo, que é alguém muito técnico, racional, emocionalmente estável, uma pessoa neutra. Como se sentir fosse incompatível com o profissionalismo psicológico, como se emoção significasse perda de controle, como se envolvimento humano de fato enfraquecesse o cuidado profissional. Na prática, o atendimento psicológico acontece entre duas ou mais pessoas. Uma que chega com dor, conflitos, histórias, experiências profundas, e essa outra que sustenta, acompanha, se coloca em presença diante daquilo que aparece. Isso afeta diretamente a experiência de quem está sendo atendido. A forma como o profissional se posiciona influencia o vínculo. A confiança, a segurança emocional e a sensação de acolhimento são extremamente importantes. O paciente percebe se está sendo escutado por alguém que está disponível de fato. Não adianta, você pode ser o psicólogo mais top, com as melhores especializações do mercado, mas se você não estiver disponível, não tem paciente que vai permanecer com você no seu consultório. Você precisa ser presente, você precisa ser humano, e o contrário disso, uma pessoa rígida, distante e fechada, com certeza não ajuda no processo terapêutico. E é aqui que algumas pessoas se confundem, inclusive, preciso comentar, até alguns psicólogos, colegas psicólogos inexperientes. Neutralidade clínica não significa ausência de afeto, significa consciência, responsabilidade e manejo da própria experiência emocional. Toda escuta profunda produz afeto, toda narrativa de sofrimento mobiliza algo em quem escuta. Toda relação humana gera algum impacto emocional, você percebendo ou não percebendo isso acontecer. O atendimento psicológico faz parte desse campo de encontros humanos intensos. Histórias de perda, violências, abandono, medo, luto, culpa, traumas, sofrimentos que atravessam o espaço clínico acontecem diariamente. É natural que isso gere sensibilização em quem está ouvindo. É esperado que produza uma comoção. Você imagina que isso vai despertar uma certa emoção na pessoa que está participando desse processo da escuta. Essa experiência emocional não desorganiza o trabalho quando existe consciência sobre o próprio lugar e responsabilidade
no manejo da relação. O profissional continua ocupando a sua função, sustentando o processo, mantendo os limites simbólicos do espaço e preservando o foco no paciente. Preste atenção, preservando o foco no paciente. A emoção, ela permanece integrada ao campo do cuidado, mas ela não expande, ela não atravessa o suficiente para fazer com que o psicólogo de fato seja o atendido na sessão do seu próprio paciente. O que sustenta a qualidade do atendimento não é a ausência de reação emocional. Estamos falando aqui de outras coisas. Estamos falando aqui de conseguir reconhecer aquilo que se sente e de dar um destino ético, moral, racional para aquilo que se sente. Quando o profissional não reconhece as suas próprias reações, elas tendem a aparecer de outras formas, na rigidez, na frieza, na distância excessiva e na dificuldade de vínculo, aquela postura defensiva, no fechamento afetivo. Parece que você está conversando ali, sabe, com um dentista. Tem vários colegas dentistas que são bem empáticos, mas o que eu quero dizer é que não se sente que o processo que está acontecendo é psicológico. Parece que é de outro âmbito, parece que está falando com outro tipo de profissional, sei lá, um engenheiro, um advogado, sabe? A presença emocional consciente cria um campo de segurança, e quando você, profissional, conseguir identificar qual é esse campo de segurança, isso vai fazer toda a diferença para você. Cria uma sensação de acolhimento, uma sensação de confiança relacional. Cria esse espaço necessário para que o paciente se sinta visto e reconhecido. Se até em relações afetivas, românticas, ser visto ou notar que está sendo visto é importante, imagina em uma situação onde a pessoa ela já traz esses tipos de sofrimento nos seus bastidores e espera se curar. O vínculo se constrói na experiência de presença, na escuta real e na disponibilidade humana. Ai, Ana, mas a técnica é desimportante, então? É tudo sobre relação? Óbvio que não. Senão aí a psicologia não teria importância. Aí seria só conversa de amigos no consultório. Porque a técnica sustenta sim o trabalho, mas a relação sustenta o processo. Perceba aqui que tem uma diferença muito importante. A delicadeza, a sutileza da situação que eu estou te passando. A relação clínica possui uma assimetria estrutural. A gente precisa identificar isso. O espaço existe para o processo do paciente e não do profissional. A função do psicólogo é sustentar, é escutar, organizar e acompanhar o processo do paciente. A emoção do psicólogo não ocupa o centro da relação. Se ocupar, tem uma coisa muito errada acontecendo que precisa de mudar imediatamente. A emoção do psicólogo não se transforma em demanda, a não ser na terapia pessoal dele ou dela. Ela não se transforma em pedido de cuidado. Ela não se transforma em foco de encontro. A emoção do psicólogo permanece integrada ao campo relacional de forma ética, consciente e responsável. A presença emocional cria essa proximidade humana. Você já conversou com uma pessoa? Não estou falando nem de psicólogos ou psiquiatras, por exemplo, mas você já conversou com um amigo, com uma amiga, que conseguiu se relacionar com aquilo que você estava contando, a ponto de até falar assim, nossa, eu já vivi isso, eu sei como é isso, eu senti isso no passado. Isso aproxima. Você tem uma certa noção do que você está falando, está sendo levado a sério, tão a sério como uma experiência da própria pessoa que escuta. Os limites simbólicos, cara, pessoa, elas preservam a função do cuidado. A clareza de lugar sustenta a segurança do vínculo. E esse desequilíbrio permite que o espaço seja, ao mesmo tempo, humano e estruturado, acolhedor e seguro, sensível e organizado. Se for só sensível, temos um problema. Se for só estruturado, organizado, técnico demais, também pode ser um outro problema. Psicólogos, óbvio, nós nos afetamos, a gente se sensibiliza, a gente se comove, nós sentimos. Desde a faculdade, o que nós sentimos e a forma como nós reagimos perante esse sentir é uma discussão. E eu sei que muitos colegas
Psicólogos inexperientes vão para o mercado ou vão para os seus primeiros atendimentos morrendo de medo de parecerem inseguros, morrendo de medo de não conseguir sustentar uma relação que está em sofrimento, porque precisa se mostrar completamente pronto, completamente seguro, sabendo de todas as técnicas, todas as teorias, e não é assim. Vão passar anos, décadas da sua vida e você eventualmente vai sentir uma insegurança, vai sentir que falta ainda mais curso, mais livro para fazer, mais grupos de estudos para participar. Isso faz parte da constituição humana, se sentir inseguro e despreparado em vários momentos. O problema não é só seu, tá todo mundo passando por isso, tá? Mas isso faz parte da condição humana e do próprio encontro clínico, da própria profissão que você escolheu exercer. O que organiza o cuidado é a forma como a experiência emocional é integrada ao trabalho, que ela é reconhecida internamente e sustentada com responsabilidade. O espaço de escuta se constrói a partir da presença, da consciência, lembrando aqui que eu sou uma psicóloga da fenomenologia, então sempre estamos trabalhando com o que o sujeito traz à luz da sua consciência, da ética e da clareza de função. E isso tudo é até bonito porque permite o vínculo acontecer, segurança se estabelecer, principalmente a segurança emocional e a profundidade do processo, embora não tire a possibilidade de sentir, mas também diz que a gente não tem que só sentir. Nós, enquanto psicólogos, na profissão, na função, precisamos ter um cuidado ético, um cuidado técnico quando nós estamos sentindo e o que nós vamos fazer com isso. Eu sou psicóloga, eu trabalho com escuta clínica e relações humanas a partir da experiência vivida. Os meus contatos, cada pessoa, caso você ainda não sabe, sempre estarão disponíveis nas descrições dos conteúdos. E se você conhecer um pouco mais do meu trabalho, entre em contato para eu te conhecer e você me conhecer um pouco mais. E se puder, já peço aqui para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém que possa se reconhecer com essa reflexão. Aqui no Acidamente é um espaço de psicologia, de vínculos humanos e de pensamento crítico. Sempre com profundidade, com atenção, cuidado e com o máximo de linguagem acessível que assim eu conseguir. Eu espero muito que essa discussão sobre até onde nós psicólogos podemos ir, nos sentir no consultório, tenha sido útil para você, se você for psicólogo, se você estiver estudando psicologia ou só uma pessoa bem curiosa sobre o nosso campo de estudo. Te deixo aqui meu beijo, espero muito ver você no próximo conteúdo aqui no Acidamente. Por que não, né? Tchau!